Bom dia, corações. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos conduzam nesse novo dia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Sagrada Escritura. Está lá em Mateus 25, o 35 e o 36, que foi a direção que o Senhor nos deu para falarmos nesse dia, né? Estamos falando nesse dia. E também quero compartilhar com você uma literatura cristã escrita por Leon Tolstói. Um livro curtinho, intitulado Onde há amor, aí está Deus. É uma história que ilumina de forma prática o que Jesus ensinou em Mateus 25. Mas antes de tudo isso, vamos curvar a nossa cabeça e elevar o nosso pensamento ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amados, eu sempre tenho dito a vocês, como gravando uma oração todo dia, como que eu tenho me conduzido, né, diante do Senhor e tenho falado com Ele. Senhor, o que o Senhor quer que a gente fale hoje, né? E esses dias, passando rapidamente pelo estante de livros que eu tenho aqui na minha casa, eu vi dois livrinhos fininhos, um é esse do Leon Tolstói, e peguei e coloquei em cima do rack, e todos esses dias eu passo e olho para aquele livro e eu penso comigo, Senhor, não tenho tempo para parar e ler esses dois livros, por pequeno que eles sejam, está tudo tão corrido, não dá tempo, mas aquela sensação e aquela vontade de ler esses livros, né? Viajei para Goiânia, foi uma semana rápida, corrida, e cheguei e dei de cara com os dois livrinhos lá em cima do rack e falei, não tem jeito, cansada do jeito que eu tô, como diz o outro, seja lá o que Deus quiser, mas vamos ler o livro. E então, eu vou daqui a pouco falar um pouquinho com vocês a respeito da história desse livro, mas vamos rapidamente, primeiramente, na palavra de Deus, que é viva e eficaz para nós, e vamos ler Mateus 25, 35 e 36 diz: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. As palavras do Senhor, Jesus, ele nos chama, né, a essa vida ativa de amor e cuidado. Também, Mateus 25, agora o versículo 40 diz, em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, ou vem, melhor, né? Vem ao Pai, senão por mim. E esses versículos, esses dois primeiros que eu falei de Mateus 25, os versículos que Leon Tolstói trabalha nesse livro, onde existe amor, Deus aí está. Eu vou contar rapidamente para vocês a história desse livro. O personagem principal é Martin Aldeide. É difícil falar esse nome, né? Mas enfim, vamos tratar só o Martin, tá? Era um sapateiro russo, conhecido pela perfeição de seu ofício. Mas a sua vida estava marcada por sofrimento. Na juventude, levou uma vida despreocupada e desregrada até que se casou e encontrou a estabilidade. A esposa, porém, faleceu cedo
e seus filhos também morreram um a um, restando-lhe apenas um menino, que também partiu ainda pequeno. Essas perdas mergulharam Martin em uma solidão e amargura. Ele trabalhava todos os dias, mas sentia um vazio profundo, perguntando-se por que Deus o deixara viver assim, por que Deus havia tirado tudo aquilo que ele amava. Sua oficina se tornou um lugar de silêncio pesado e seu coração um deserto de dor. Foi então que um ancião cristão lhe deu uma Bíblia. No início, Martin leu sem nenhum entusiasmo, mas pouco a pouco o Novo Testamento começou a tocar a sua alma. As palavras de Cristo penetraram em suas feridas e trouxeram a ele consolo. Martin começou a orar, a buscar a presença de Deus e, gradualmente, sua vida foi transformada. Ele descobriu que o Senhor nunca o havia abandonado, mesmo em meio às perdas. Certa noite, lendo Mateus 25, orou com fervor: Senhor, gostaria muito de te receber em minha casa. E em seu sonho ouviu a promessa: amanhã te visitarei. Na manhã seguinte, Martin aguardava ansioso. Mas no correr do dia, logo no início, olhando pela janela do frio do inverno russo que castigava a cidade, Martin viu um idoso, encurvado, varrendo a neve com grande esforço. Seu rosto estava marcado pela idade, as mãos tremiam de tanto frio e o corpo parecia não suportar mais aquela luta diária contra o gelo. Martin sentiu compaixão. Correu até a porta, chamou o homem para dentro, sentou-o próximo ao fogão aceso. Aqueceu-lhe as mãos com as suas e ofereceu uma caneca de chá quente. Enquanto bebia devagar, o idoso suspirava de alívio. Não recebeu apenas calor no corpo, mas também no coração, porque Martin o ouviu, conversou com ele e o tratou com dignidade. O homem saiu fortalecido, abençoando a casa do sapateiro. Mais tarde, um pouco tempo depois, Martin viu uma jovem atravessando a rua. Carregava nos braços um bebê mal agasalhado que chorava incessantemente. A mãe tinha o rosto abatido, os olhos fundos pela fome e pelo frio, e parecia caminhar sem destino. Martin correu até lá, convidou-a a entrar. Colocou a criança no colo e lhe deu roupas quentes, que guardava em casa, embrulhando o bebê num cobertor. Preparou a comida simples, mas suficiente para saciar a fome daquela mãe, que chorou de gratidão. Martin ouviu sua história de abandono e pobreza, confortou-a com palavras de esperança e a despediu fortalecida, com provisões para seguir o caminho. Ao entardecer, Martin ouviu gritos na rua. Uma senhora discutia com um menino magro e mal vestido, que tentara furtar algo de sua cesta, uma maçã. A mulher, indignada, segurava o braço do garoto e o repreendia com dureza, enquanto o menino chorava de medo. Martin deixou a oficina, aproximou-se com calma e pediu que ambos se acalmassem. Ouviu as razões da mulher, ouviu também o menino, e com paciência fez com que os dois refletissem. Pediu compaixão à senhora, lembrando-a que o garoto era órfão e pobre, e ensinou ao menino que a honestidade é o caminho da vida. Ao final, a raiva se transformou em perdão. A senhora soltou o menino, que agradeceu com lágrimas, e ambos se afastaram em paz. Quando a noite caiu, Martin suspirou e disse: Senhor, te esperei o dia todo, mas o Senhor não veio. Então foi que ouviu uma voz suave em seu coração, que lhe dizia: Martin, estive contigo hoje,
E de repente, uma visão, ele viu diante dos olhos o velho varredor de rua. Também viu a mãe com o bebê e viu também ao menino, todos refletindo o rosto de Cristo. A promessa se cumpira. O Senhor realmente o visitará naquele dia através dos necessitados que colocou em seu caminho. E a reflexão espiritual para nós sobre a história de Leon Tolstói, aqui narrado nesse livro, Onde Existe Amor, Deus Aí Está, é que a história de Martin é um eco vivo de Mateus 25. Cada vez que servimos e alimentamos, consolamos ou estendemos a mão, não ajudamos as pessoas, mas ajudamos também o próprio Cristo. Tolstói nos mostra que a fé não é apenas uma palavra ou teoria, mas é prática. O cristianismo verdadeiro se traduz em ações de amor. Um prato de comida, um copo com água, uma roupa para quem sente frio, uma palavra em meio aos conflitos. O mesmo que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, revelou a Marte que esse caminho passa pelo amor ao próximo. E a conclusão para nós é que Marte não era apenas um homem generoso, mas ele foi alguém transformado pela dor e pela palavra que descobriu, ou melhor, redescobriu o amor ao próximo como o verdadeiro lugar de encontro com Cristo. A história nos lembra que em cada gesto de bondade, o Senhor nos visita. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigada porque a Tua palavra nos mostra que Tu estás presente em cada ato de amor. Obrigado porque transformas nossas dores em compaixão e as nossas perdas em oportunidades de servir. Assim como o Senhor visitou Marte, visita também as nossas casas e os nossos corações hoje. Abre, Senhor, os nossos olhos para percebermos o Teu rosto no rosto dos próximos. Que cada palavra, cada gesto, cada atitude revelem ao mundo que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Ajuda-nos a viver de modo que no final de cada dia possamos ouvir a Tua voz dizendo: hoje eu estive com você. Perdoa os nossos pecados, pois oramos ao Senhor, em nome de Teu Filho. Amém. Amados, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu coração, que o Senhor abençoe os seus propósitos, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe os seus planos, que Deus abençoe os seus sonhos. Em nome de Jesus, que o Senhor te revista de força, de fortaleza, mas sobretudo que o Senhor também possa trabalhar em você e através de você, usando a sua vida para alcançar outros, usando os seus lábios para consolar outros, usando suas mãos para abraçar outros, usando os seus braços para acolher aqueles que estão necessitados. Deus faça de você um manancial de vida jorrada na palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sejamos nós instrumentos do Senhor para revelar ao mundo essa verdade magnífica. Até amanhã, e o Senhor assim, se o Senhor assim nos permitir. Amém.